Alô? Prezados amigos e irmãos em Cristo, boa noite. Sempre uma alegria, né, estar aqui, nessa casa, que é a minha casa. Tivemos aqui no domingo fazendo a mesma palestra aqui, então, veio domingo, veio hoje, vai ter um TBT, como o pessoal diz lá, né? Mas não tão um TBT assim, porque a gente fala sempre alguma coisa diferente, né? Então vamos aproveitar para agradecer ao Alto, né, a oportunidade de estar aqui, de estar nesse ambiente, nessa casa, estar nesse lugar. Todos nós imbuídos naquele desejo da melhora íntima, do crescimento pessoal. Então vamos pedir a Deus, vamos pedir ao Mestre Jesus, aos bondosos amigos que nos abençoem nesse intento de nos melhorarmos, que permita que aqui possamos aprender algo, absorver boas energias, tomar boas decisões, enfim, sair no final melhores do que chegamos e continuarmos melhores a cada dia. Com essa exortação, iniciamos a nossa palestra de hoje. Bom, o tema que nos cabe falar hoje, a casa tem uma comissão doutrinária, a comissão doutrinária escolhe uma temática, né? Escolhe uma temática para o ano, ou não, talvez não para o ano inteiro, mas para períodos, né, de 2, 3 meses, e vai ajustando essa temática, e escala os expositores de acordo com aquilo que eles enxergam de característica de cada um, né, para abordar determinado tema. Os temas aqui do salão principal, eles são sempre temas filosóficos científicos, né? Os do salão menor, está tendo uma palestra diferente nesse momento, ela é consoladora, né? Mais voltado para a consolação, para trazer aquelas boas coisas para dentro da pessoa, é uma outra abordagem. E cada um tem uma característica, né? A do salão menor tem exatamente esse objetivo da consolação. Porque quem vai buscar a fluidoterapia está precisando de alguma ajuda. E, às vezes, aqui a gente fala temas polêmicos, né? Temas um pouco mais difíceis. E, como eu sempre digo, como nós não temos uma teologia espírita, o expositor é o único responsável pelo que fala. Não é a doutrina, certo? É sempre o expositor. Então, quando há erro, é do expositor. Quando vocês se sintam à vontade para discordar, porque o expositor é apenas um ser humano que estuda um tema, que procura aprofundar, né, para poder falar, trazer alguma mensagem. E sempre assim, eu fui educador, né, sempre, desde que me formei, e a função principal do educador é desequilibrar. Porque quem está em equilíbrio não se move, não se mexe, não muda, né? Se eu tenho um corpo em perfeito equilíbrio, ele vai ficar lá, se algo não movê-lo. E a função do educador é mover, nem que seja pela polêmica. Eu sempre disse uma coisa assim, que eu espero que vocês entendam. O radical é extremamente necessário. Não é? O radical, sempre ele vai para os extremos, e o extremo nunca é bom, não é? Mas se não tivesse o radical, quem puxava para nós achar um novo caminho, né? Nós achar qual é o melhor. Então, o radical, se não fosse Lutzenberg, né, nós que somos da área, Lutzenberg era chamado de louco. Né? Todo mundo dizia louco. Que ele já, há 50 anos atrás, falava da destruição da Amazônia, né? Ele já trazia isso. E eles diziam, vão destruir a Amazônia. Lembra que todos os desertos do mundo estão na mesma latitude da Amazônia. Na mesma latitude, todos os grandes desertos do mundo, toda essa região no mundo inteiro é deserto, menos aqui. Por quê? Porque tem uma floresta e tem os Andes, né? Que a umidade do Andes faz a floresta. A Amazônia não é responsável pelo oxigênio, nunca foi. É o oceano que nós estamos destruindo, né? Mas é responsável pela água. A água do sul é tudo a umidade da Amazônia descendo, né? Descendo. Porque a Cordilheira dos Andes vem até aqui, a Patagônia, né? E vai carreando essa umidade para nós. Senão nós estaríamos num clima semidesértico, que é o que nós vamos ter.
Não é o que nós vamos ter, questão de tempo. Tá? Então, o radical é necessário. Então, eu preciso aceitar o que o radical diz? Não. Mas ele tem seu valor, não é? Tem seu valor. Tem seus erros, tem seus acertos, mas tem seu valor. Tá, ok? Vamos falar sobre a terapêutica espírita. Vamos falar sobre a terapêutica espírita. Não é? A terapêutica, muitas vezes, não é entendida como sinônimo de terapia, e não são sinônimos. Eu acredito até que a casa, quando quis colocar esse tema, não quis se referir à terapêutica especificamente, mas à terapia. Mas, como o tema foi colocado, eu vou abordá-lo dessa maneira. Tá? E para abordar uma temática, os que assistem minhas palestras sabem que eu sempre gosto de definição. A definição é muito importante. Então, a terapêutica, definição terapêutica é uma tradução do grego terapêutica, que corresponde à arte, à ciência de escolher as terapias adequadas às diversas doenças. Então, a terapêutica é aquela ciência de você diagnosticar bem para poder aplicar as terapias que aquele diagnóstico te indica. Tá? Em decorrência dessa definição, pode-se inferir que a terapêutica espírita corresponde ao processo de diagnóstico das causas espirituais, entre aspas, de doenças, desequilíbrios, problemas, né, que a pessoa traz, para a posterior aplicação de uma ou mais das terapias espíritas. O processo de diagnóstico é muito complicado, muito difícil mesmo. Não são, vou falar uma verdade, a grande maioria das casas espíritas não está preparada para fazer diagnóstico da parte espiritual. Não está preparado para fazer um diagnóstico adequado. Por isso é tão difícil, não é, saber indicar a própria terapia que cabe às pessoas. O dia que a ciência se dispuser a descer do pedestal e admitir que existem energias, vibrações, fluidos e flúvios e causas espirituais, poderá se fazer um excelente trabalho, né? Eu fico pensando se os psiquiatras e os psicólogos pudessem trabalhar junto com a casa espírita, não? O que a gente faria pelas pessoas, né? Quanto se ajudaria as pessoas a partir de um bom diagnóstico, mas que não considere tudo matéria, que leve a dimensão do espírito para o diagnóstico. Não? Que leve a dimensão do espírito para o diagnóstico. Aí fica muito mais fácil, ficaria muito mais fácil para todo mundo. O que é diagnóstico? O diagnóstico é um procedimento ordenado e sistemático para saber, para estabelecer claramente uma circunstância com base em observações e dados concretos. O termo inclui na sua raiz a palavra grega gnosis, que significa conhecimento. Em resumo, diagnóstico é um procedimento sistemático que permite identificar um problema. Isso é diagnóstico. Isso é diagnóstico. Ah? O diagnóstico começa pela anamnese, que é aquela conversa que o profissional tem que ter antes para fazer o levantamento das informações, dos dados. Hoje, infelizmente, a medicina está ficando muito à base do exame laboratorial, exame de equipamentos, né? Esse tipo de coisas que acabam esquecendo de ouvir a pessoa. Eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês, que eu já contei aqui uma vez, e contei no domingo. Eu sempre tive problema de garganta como estou agora. Eu sei que é um problema kármico, né? Eu já recebi até uma mensagem sobre isso. E para um professor ter problema de garganta é um tormento, né? É um tormento. A minha água é sempre com... Agora estou aposentado da universidade, né? Não estou dando mais aula. Mas era água com gengibre cortadinho, né? Cuidar, sair só com proteção do pescoço, porque é um problema sério. Pois bem, foi piorando. E aí,
o meu otorrino me mandou para um especialista em câncer de garganta. Aí eu fui no Erasto Gettner, tirei do colar de amígdalas, né? A gente tem mais do que duas, você tem duas grandes, um colar de mais ou menos uma dúzia de menores, né? Eu coletei 2 amígdalas lá no Erasto Gettner. O exame feito naquele laboratório lá de Itu, né? Que é que calibra todos os outros, foi feito aqui, deu positivo para linfoma tipo A, foi feito lá, deu positivo para linfoma tipo A. Bom, fizeram a contraprova da segunda amígdala, né? Porque sempre eles coletam, uma fica guardada para fazer a contraprova, linfoma tipo A, dos 2 laboratórios. Na última vez, minha esposa estava junto com o médico e ela entrou em desespero, né? Porque linfoma de garganta é uma coisa muito ruim, né? Muito ruim. Aí ele me disse assim, não, você não tem linfoma, porque o teu diagnóstico não é de linfoma, o teu exame diz que tem, mas a tua anamnese não. Você não tem um sintoma de linfoma, e você tem há tanto tempo que você não estaria vivo, né? Se fosse linfoma. Dr. Luciano Biasi, senhor profissional, né? Pois bem, você volta para a mesa de cirurgia tirar mais amígdalas? Tiramos mais 4 amígdalas, lá no Erasto Gettner. Né? Aí foi mandado de novo para o laboratório de Itu, eles fizeram, e o laboratório de Itu mandou para os Estados Unidos. O meu exame foi um dos primeiros de DNA que teve. Levantar o DNA das células, né? E isso tudo pago já pelos laboratórios, pela plano de saúde, eu não gastei um centavo, isso é caríssimo, né? E voltou de lá, eu tenho guardado esses exames, né? Voltou de lá assim com célula monoclonal. Até aí, câncer é monoclonal, né? É a mesma célula repetida sem controle, né? Não maligna. Olha o que aconteceu. Todos os laboratórios do Brasil tiveram que recalibrar o exame de linfoma para a garganta, graças a esse médico que fez anamnese comigo. Eu sou paciente inerte naquilo ali, não tenho participação nenhuma. Né? Mas a visão dele mudou. Você imagina quanta gente foi tratada com quimioterapia. Naquele dia do segundo diagnóstico, ele chamou o especialista, né, em linfoma tipo A, ele queria me pôr naquele dia em quimioterapia. Né? E mudar o procedimento. Por quanta gente não fez quimioterapia sem precisar, por calibração do exame. Mudou no mundo todo a calibração do exame, graças a esse médico, a visão dele. Né? Só estou dizendo porque que é o diagnóstico bem feito. Né? O que é um diagnóstico bem feito? O diagnóstico é importantíssimo. Nós temos que aprender a fazer nosso autodiagnóstico. Contei essa história, acho que vale a pena, para a gente reforçar quanto é importante a humanização, né? De você tentar ver outras coisas que não o exame puro e simples. Na maior parte das vezes, o diagnóstico espírita é indutivo. Claro, não se tem como medir, né? Não se tem como aferir com exames uma suspeita, por exemplo, buscando o autodiagnóstico pelo interessado a partir da construção do autoconhecimento. Nós, quando temos a entrevista da fluidoterapia aqui, quem faz fluidoterapia chega mais cedo, às 7 horas, vai fazer uma entrevista, anotar um monte de coisa. Aquela fichinha vai para a equipe de fluidoterapia. Desculpe, mas eu vou ter que ficar tossindo mesmo. É feito todo um estudo daquela anamnese, né? Junto com o plano espiritual já. A hora que a pessoa chega para ser atendida, o plano espiritual já tem o diagnóstico. Claro que não pode falar tudo, mas vai aconselhar muita pessoa, né? Vai indicar uma linha de terapia que ela deva seguir. Mas o mais importante é que a pessoa reconheça aquilo nela. Porque a entidade vai falar com toda a doçura do mundo. Com toda a doçura do mundo, vai falar. Mas a pessoa tem que se autodiagnosticar, aceitar e buscar. Não? Se depois você der tempo, eu vou contar uma historinha de uma entidade que falou para mim uma coisa que
que foi uma cacetada na minha cabeça, mas depois que eu aceitei foi muito bom. Vamos ver se sobra tempo. Poucas casas espíritas e pouco tipo de atividade das casas espíritas estão aptas a auxiliar ao autodiagnóstico ou a realizar o diagnóstico. Tem casas que têm o que eles chamam de atendimento fraterno. É bom, é muito bom, mas precisa de pessoas altamente preparadas. Inclusive, no mínimo com noções de psicologia, né? Além de muito amor no coração, claro, né? Muita disponibilidade, muito equilíbrio, porque você vai ouvir muitas coisas, né? E você não pode se deixar desequilibrar, pelo contrário, você é que tem que equilibrar os outros, né? Ajudar. Então é muito difícil. Às vezes a pessoa, posso trabalhar no atendimento fraterno? Você está preparado? Você tem certeza que está preparado para trabalhar no atendimento fraterno? Que preparo você tem? Quanto você estudou de doutrina? Quanto você leu de psicologia, né? Para poder fazer isso? Qual é a tua acessibilidade? Vou falar aqui porque muitas pessoas conhecem, e é uma das maiores mediunidades que conheço, a Mazé, né? Minha esposa, ela tem uma mediunidade, uma percepção energética, que ela faz o diagnóstico de uma pessoa impressionante. É impressionante, é inacreditável, mas é da mediunidade dela, né? Ela tem essa mediunidade. Ela é a única psicógrafa mecânica que eu conheço. Não conheci nenhuma outra, todos esses meus anos de espiritismo. Mecânico ao ponto de mudar letra, mudar grafia, receber mensagem em várias línguas, etc. Porque é mecânico, né? Os espíritos usam só o braço, não usam a mente para fazer isso. Então, consegue transmitir. Mas ela tem uma mediunidade que permite diagnosticar. Então, o ideal é que a pessoa também tenha uma aptidão para isso, né? De ler. Ler o que é? É sentir, né? Sentir. Ter empatia, poder se ligar. Tem pessoas que têm uma empatia incrível, né? Ela chega perto de você, vê que você não está bem, você nem está demonstrando, já chega. O que está acontecendo? Você não está bem, né? O que está acontecendo com você? São pessoas assim que tem que trabalhar depois de receber muito treinamento. Então, eu quero lembrar que o campo de atuação do Espiritismo é o espírito, encarnado ou desencarnado. O Espiritismo trata o desencarnado? Claro que sim. No processo obsessivo, se você não tratar encarnado e desencarnado, você não tem solução. Os dois estão doentes, né? Não existe, a gente fala obsessor e obsedado, dá a impressão que um é o carrasco, o outro é a vítima, né? Não, são duas vítimas. Duas vítimas ligadas por compromissos sérios, dois doentes que precisam de muito tratamento. Não existe culpados ali, né? Existe um problema a ser resolvido, então precisa tratar. E que a terapêutica, as terapias espíritas, tem por alvo e sujeito o espírito-alma. Parênteses necessário. Espiritismo kardecista não trata a doença do corpo. Não faz diagnóstico de doença do corpo. Não faz tratamento para a doença do corpo. Qualquer casa que se diga espírita e faça, não é kardecista. Ponto. Isso é verdade. Não estou emitindo juízo de valor. Eu só estou dizendo que não é kardecista. Ah, mas eles são espírita. Sim, o espiritismo, a maior parte dos espiritualismos se denomina espírita, né? Mas que o espiritismo não trata o corpo. Então, quando você chega naquelas casas que tem pessoas de uniforme, jaleco, tal, não é kardecista. Espiritismo? Sim, estudo o espiritismo, uso livros espíritas, comungo com o ideal espírita, com a filosofia espírita, mas não são kardecistas. Isso é bom ou ruim? Não é nem bom nem ruim. Eu fiz uma cirurgia numa casa dessas, né, que eu tenho documentado todos os exames antes, estenose aórtica. Isso não pode ser psicológico, tem todos os exames antes, né? E tem os exames depois da cirurgia. Perfeito, sem estenose nenhuma. Eu desmaiava quando eu fazia esforço físico, né? Desmaiava, porque a estenose ela corta o fluxo, né, sanguíneo, e na hora que ele é um estreitamento de válvula, isso é só substituindo válvula, né? Só substituindo pela cirurgia. E eu fiquei completamente curado numa única cirurgia espírita. Então tem seu valor, sim. Não estou criticando, entendo, só estou distinguindo. Por favor. Ninguém vai ficar bravo, que vai do lugar ou conhece. As pessoas que trabalham lá são amorosas, justas. Ótimo, é isso mesmo, tem que ser, né? Tem que ser, que bom. Que bom que tem isso também.
Mas não é o kardecismo. Nós estamos falando aqui da doutrina espírita e, infelizmente, a gente tem que usar a palavra kardecista, que seria uma redundância, porque foi Kardec que codificou o espiritismo, mas tem que usar. Eu morei muito tempo em Porto Alegre. A grande maioria das casas espíritas em Porto Alegre, a grande maioria, casa espírita gigantesca. Eu nunca vi casa espírita tão grande como aquelas de Porto Alegre. Quase todas fazem sincretismo com a Umbanda, e algumas até com o Candomblé. Então não são kardecistas. O kardecismo não tem rito, o kardecismo não tem imagens, o kardecismo tem sua forma de adoração que é íntima, e não através de imagens, de rituais, etc. Mas fazem o bem? Fazem o bem, Que bom. Então, fazendo o bem, que mal tem? Nenhum, Nenhum. Só curiosidade. Quais são as terapias espíritas? Essas 3 primeiras são terapias diretas. Passe, irradiação e água fluidificada. O que eu digo direto? É aplicado dentro da doutrina, na casa espírita. Isso é aplicado, são diretas e estão ao alcance de todos. A água é fluidificada e não fluida, como alguns falam, Tomar água fluida. Claro que vai tomar água fluida. A água é fluido, não tem jeito de não tomar uma água fluida. É água fluidificada, que recebeu fluidos nela. E também não é magnetizada. Magnetizada é outra coisa. É água fluidificada. Excelente remédio. Nós devíamos usar em casa. Todos devíamos usar em casa. Está ao nosso alcance, Desde a pandemia, aqui parou de servir a água fluidificada, Mas por uma questão de evitar a transmissão. Eu acho que, se não aparecer nenhuma cepa nova, nós estamos no fim da pandemia do Covid, Eu peguei 4 vezes e tomei 4 vacinas, então estou 8 vezes imunizado. Mas tomara que tenha terminado mesmo, Mas devemos nos preparar. A gripe viária, que está nas aves silvestres, aqui no Paraná, já temos vários focos, especialmente no litoral, ela é transmissível ao ser humano. A H1N1 foi uma das gripes viárias e se transmitiu muito, Chegou a matar muita gente antes de nós adquirirmos a vacina, a imunidade para ela. Então, não estamos livres, não. Nesse mundo tão conectado que nós estamos hoje, Se uma pessoa se alimentar de uma ave dessa, ela adquire, passa para outra, e assim vai, Vai transmitindo. Ou uma ave dessa mesmo, larga as fezes dela no lugar, uma pessoa se contamina. O ar-condicionado é perigosíssimo, Principalmente se tiver pombo. O pombo é muito pior do que o rato. Muito pior. Mas todo mundo peninha do pombo, E mata o rato. Mas o pombo é pior que o rato. E todo mundo dá comidinha para o pombo. Tem que controlar o pombo. Tem que controlar. Tem que usar anticoncepcional, não sei. Tem que achar uma forma de controlar, que não seja cruel. Eles são seres vivos, não podemos ser cruéis com os seres vivos. Mas, ao mesmo tempo, vamos deixar o pombo tomar conta do mundo? Não dá, Especialmente onde tem ar-condicionados, eles fazem as fezes e o ar-condicionado suga, aquele pó, e dá problemas sérios de pulmão, de fungo em pulmão, é um problema sério. Fluidoterapia e desobsessão são trabalhos especializados que pouquíssimas casas têm. A nossa tem. Isso precisa de equipes altamente treinadas, tanto equipe mediúnica, quanto equipe de coordenação, equipe de formação. São trabalhos altamente especializados e que poucas casas têm. Naquele diagnóstico que é feito aqui para a fluidoterapia, muitas vezes se diagnostica que a pessoa tem que ir para o trabalho de desobsessão, que o processo dela é obsessivo e não de desequilíbrio pessoal, só. Claro que a obsessão é um desequilíbrio pessoal, mas estou dizendo que não há envolvimento nesse grau de espíritos que estejam prejudicando. Então, é um trabalho muito especializado, difícil de executar, porque exige muita disciplina dos médiuns muito bem formados. O médium, ele começa aqui fazendo o
PBDE, depois sai o Zucoen, depois ele vai para o desenvolvimento mediúnico. Isso significa aí, no mínimo, uns 10 anos de preparo antes de poder acessar um trabalho desse e começar a se adaptar para servir, porque é um trabalho de servir. Você serve, né? E tem que estar muito bem preparado e muito equilibrado, porque no trabalho de subseção você vai trabalhar com o obsessor e com o obsedado, duas pessoas que estão em alto grau de desequilíbrio, especialmente o obsessor, porque o obsedado não vem nas reuniões, ele é atendido à distância, né? Mas o obsessor vem na reunião. Então precisa estar muito bem preparado. Por isso que poucas casas espíritas têm. Esse tipo de trabalho de desobsessão, ele é, dentro das terapias, a que encontra a maior base em Kardec. Kardec falou de passe, radiação e água fluidificada? Não. Não. Ele tem as bases, né? Mas ele não coloca como atividades da casa espírita. Mas como Kardec disse que ele estava construindo só o alicerce, que o edifício iria ser construído, ao longo da evolução com os espíritos que foram nos trazendo, isso foi sendo incorporado à prática espírita. A água fluidificada, que tanto criticava o espiritismo, hoje é praticada por todas as religiões pentecostais e protestantes, não é? Ou não é? É. E era? Não. O passe. Não dão passe hoje? Não, até na igreja católica dão passe. No casamento não impõe as mãos lá, todo mundo? O que é aquilo? Passe? Né? E não adianta eles negarem, porque veio da onde? De eles reconhecerem como verdade isso que o Espiritismo estava trazendo na área de energia. Isso é energia. Isso não tem nada a ver com espíritos, encarnação, não tem nada a ver. É energia. E energia se transmite, sim. Energia se transmite muito. Né? Aqui são as do autodiagnóstico, que depende de nós. O estudo, conhecimento, a busca do autoconhecimento e a busca da evolução pessoal. Se você não fizer esses três mais esses dois, não adiantam nada. Por quê? Nós viemos aqui, vamos tomar o passe, vamos receber uma dose de energia muito boa, nós já vamos falar. Se nós vamos lá para fora e não fizermos nada de diferente, ou recaímos nos nossos mesmos erros, adiantou receber essa energia? Não, essa energia vem para nos dar ânimo, né? Para nos jogar para cima. É um up, né? Ó, aproveite, saia daqui, seja melhor. Porque sair daqui, piorar, não adianta nada ter recebido o passe, ou água fluida, etc. O autoconhecimento, então, é o conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimento, inclinações. Nós temos que conhecer isso. E primeiro, nós temos que nos compreender como um ser em relação com os demais seres e com a natureza. Se nós não nos entender como parte da natureza, nós vamos continuar destruindo a natureza. Este ano, 2023, é o maior calor global de todos os tempos, desde que se mede. Né? Começou a se medir, né, em 1800 e alguma coisa. Maior calor global. A nossa temperatura média já subiu quase 3 graus. E a previsão é, como não estão fazendo nada, que nessa década, talvez antes de 5 anos, a gente suba mais 4 graus de temperatura. Isso é um desastre. Isso é um desastre absoluto. Não é? Por quê? Porque nós não nos consideramos parte do meio ambiente. Não, o meio ambiente é lá, eu aqui. Que? Nós estamos tomando plástico. Toda a água hoje já tem microplástico. Estamos tomando plástico, estamos ingerindo plástico. Não é? Se essa umidade que desce dos Andes aqui esquentar muito, ela vai evaporar antes de chegar. Aqui vai ficar um clima semidesértico ou árido, vamos chamar assim, né? Não chega a ser um deserto. A Amazônia deve virar um deserto. Sem a Amazônia o mundo não sobrevive. Não é? Não sobrevive, porque daí todo o regime de água do mundo inteiro é desequilibrado. Então, ou nós fazemos alguma coisa para mudar, ou seremos extintos, como nós somos os últimos seres da evolução da Terra. Todos os outros atravessaram extinções, nós não, né?
seremos extintos também. Esse é o mecanismo que o mundo tem para se mudar, né? Quando uma coisa está nos perturbando muito, está muito cheia de lixo, o que a gente faz? Joga fora, fica só com o que presta. O que não presta vai embora. Né? Precisamos nos desesperar com isso? Não. Façamos a nossa parte e, se isso acontecer, nós vamos para um lugar melhor, né? Para um mundo melhor. Não façamos e vamos voltar para reconstruir esse mundo. Com toda a dor e sofrimento que for necessário para reconstruir tudo. Porque o mundo vai desaparecer? Não. Ele vai se reequilibrar, né? Ele vai se reequilibrar, vai achar um novo equilíbrio. A água vai voltar para a atmosfera, o gás carbônico também vai voltar toda para a atmosfera, vai impedir o calor de vir. Em compensação, vai ter muito carbono, né? Muito CO2. As plantas vão crescer de forma gigantesca e começa um novo ciclo. Começa um novo ciclo, a água se estabelece de novo, né? E tudo volta. Só que nós não estaremos aqui para atrapalhar. Né? Claro, quando eu falo nós, estou falando aqui talvez 2 gerações, 3, talvez antes, do modo que o mundo está louco, né? Autoconhecimento. Eu tenho que saber esses 4 itens. Quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos, quais são minhas paixões e quais são minhas necessidades. E aí, eu tenho assim, eu sou assim, hoje. Vou reconhecer que eu sou. Porque a pior coisa para a gente é reconhecer defeito, né? A gente não quer reconhecer defeito. Você não admite. Você vê no outro ou exatamente o teu defeito, né? Aquilo que se mais critica no outro é teu pior defeito. Pode ter certeza. Porque senão você não estava criticando. Né? Então, é o teu pior defeito. Aquele cara é o chato. Você deve ser 2 vezes mais. Né? Então, porque é assim, né? Quando você diz que quando a gente aponta um dedo, tem mais 3 voltados para a gente aqui, né? Tem um para lá, um para cima e 3 para nós, né? É mais ou menos assim. Então, eu vou aceitar que hoje é assim, eu tenho que decidir que eu vou evoluir, eu tenho que trabalhar com disciplina, as minhas qualidades eu tenho que aumentar, qualidade é bom, então, já que eu tenho essa qualidade, eu vou fazer ela produzir mais, né? Vou fazer ela produzir mais. Meus defeitos, vamos começar a corrigir, admitir qual que é o meu maior defeito. Qual é o meu maior defeito? Vamos controlar esse defeito. É uma luta, porque é o tal de engolir sapo, né? Que o defeito normalmente nos faz errar muito e você vai ter que admitir que errou, corrigir, engolir. Mas tem uma hora que não precisa mais engolir sapo, já está tão dentro de você que você muda. Né? Que você muda. Minhas paixões eu tenho que controlar. Paixão pode ser boa ou ruim. Minha paixão pelo Atlético é muito bom. Brincando, evidentemente, né? Mas eu tenho que ver quais são as minhas paixões. O que me apaixona? O que me apaixona? Isso traz um benefício para mim ou para os outros? A minha paixão? Eu tenho paixão pela literatura, pela arte, pela fotografia. Ótimo, né? Ajude. Você gosta, vá ajude, ser voluntário para ensinar isso em algum lugar, né? Faça a tua paixão trabalhar. E uma coisa que tem que controlar muito é minha necessidade. Eu, nas minhas profissões, meus trabalhos voluntários, eu trabalho com pessoas de todas as classes sociais. É muito triste quando você vê uma pessoa comprar um iPhone 13 de quase 10 mil reais, quando ganha salário mínimo. Por quê, meu Deus? Por quê? Eu conheci uma pessoa dessa faixa, ganhava um pouquinho mais de salário mínimo. Naquela época era o iPhone 11. Comprou o iPhone 11, foi roubado. Tinha pago a segunda prestação. Meu Deus, o que leva? Nossa, queria um iPhone 13. Para começar, a Apple já era. Já era. Ela foi a dominante. Eu sou da área. Eu sou engenheiro de software, né? Analista de sistema, programador. Trabalhei por muito tempo com essa área. Ela foi a supra-sumo. Hoje, até os chineses já têm a mesma tecnologia, até mais. Né? Por que eu quero a maçãzinha mordida? O fruto do pecado. Que, aliás, burrice, a Eva nunca comeu maçã, ela comeu romã. Não, ela deu romã para o Adão, que nunca existiu, mas se tivesse dado, seria romã. Não tinha maçã naquilo lá. Aquela região não tinha maçã. A maçã é uma planta muito mais moderna.
né? Muito mais moderna. Era romã, sim. Tanto que o romã é conhecido como fruto da verdade, né? Pomo, foi uma tradução errada, né? Pomo foi traduzido para maçã, quando pomo era romã. Só curiosidade. Mas as minhas necessidades, eu tenho que administrar muito. Porque senão eu sofro. Eu sofro. E deixo de fazer algo útil com aqueles recursos, para mim ou para os outros. Para mim ou para os outros. Então eu tenho que cuidar muito disso. Para que eu preciso isso? Para quê? Você pergunta para uma pessoa, por que ela quer um celular daquele tipo? Porque é o supra-sumo. Eu digo, mas tá bom, o que você vai fazer com ela? Eu vou fotografar. Digo, não, cara pálida. A fotografia de celular é tudo programa, porque a lente é desse tamanho, o sensor é desse tamanho, não pode nem competir. Uma das minhas paixões, que me sabe, é a fotografia, né? Aquela foto que estava ali no início, fui eu que tirei, né, do pôr do sol. A fotografia. Um celular não chega nem aos pés de uma câmera, né? Mas nem rala. Uma fotografia da Olívia, tudo inteligência artificial. É tudo programinha que colore a foto melhor, faz. Tá. Mas tudo bem. Para que você precisa uma super máquina? Né? Você vai ficar só... Não é assim? Você já viu? Vou tirar selfie. Não sei, ninguém está vendo a perna, mas está ali, né? Então nós temos que administrar as paixões. Eu fico pensando, né? A pessoa vai lá, gasta uma fortuna para ir morrer dentro de um submarino, né? Que bem que ela fez? Nenhum, né? Pelo contrário, ela destruiu sua vida, da sua família e tudo mais. O que poderia ter gerado um dinheiro desse, né? De benefício para o mundo, né? Transformação e autotransformação. A transformação de determinadas características de um indivíduo realizada por si próprio é a autotransformação. Então, transformar-se significa sair de um patamar de qualidade menor para um patamar de qualidade maior. Se eu não subir de patamar, eu nunca vou me melhorar e mudar. Não existe maneira de mudar fazendo as mesmas coisas. Não existe. Se eu repito a mesma coisa, eu nunca mudo. Como é que eu vou mudar se eu estou fazendo exatamente igual? É loucura, né? Tem uma frase que é atribuída ao Einstein sobre isso, mas não é do Einstein, não. Ele nunca falou. Né? Nunca falou sobre isso. Mas é verdade. Loucura é achar que pode mudar fazendo as mesmas coisas. Não faz, não muda. Então eu tenho que me dispor a mudar. Né? Tenho que me dispor a mudar e mudar, fazendo exercício. E o trabalho mais difícil é realmente o trabalho sobre nós mesmos. Né? A pessoa se auto-esculpir, né? É uma imagem maçônica, muito usada dentro da maçonaria. Né? Lapidar, esculpir a pedra bruta, polir a pedra bruta. Né? Nós somos pedra bruta, nós temos que ser polidos, nós temos que ser lapidados. Mas é difícil, existe trabalho. Como disse o Cristo, né? Larga é a porta da perdição, estreita a da salvação. Poucos por ela passarão, porque é difícil. Tem que ter vontade. Tem que ter vontade, senão não passa mesmo. Então nós temos que ir evoluindo por toda a nossa vida, né? Trabalhando as nossas vivências, nossas experiências, trabalhando isso com aprendizado e com prática. Aprender e praticar, aprender e praticar. E aí nós vamos crescendo, vamos evoluindo até chegarmos no mundo mais feliz. Porque esse nosso mundo é um mundo de expiação e provas, onde está lá, onde o mal ainda impera, né? Onde o mal ainda impera. Então o império aqui é do mal. Os do bem são exceção. São exceção. Não é? Pensamento, sua qualidade e melhoria pessoal. Então, preste atenção nisso aqui é muito importante. A qualidade do nosso pensamento estabelece o nosso nível de vibração energética. Nosso perispírito, nós temos um nível de vibração que ele é resultante do nosso pensamento. Se eu estou equilibrado,
meu perispírito está equilibrado, a minha vibração é equilibrada. Se eu estou desequilibrado, meu perispírito desequilibra, minha energia e minha vibração é desequilibrada. Isso me liga a encarnados, desencarnados, as energias e a matéria. Se eu vibro no bem, atraio o bem. Se eu vibro no mal, atraio o mal. Se eu sou invigilante, atraio quem se aproveita da invigilância, né? Por isso que está lá, vigiai e orai. Vigia para deixar teu pensamento equilibrado, para não decair. E ora para fazer com que ele suba. Então, a qualidade do pensamento e o nível de vibração, eles estabelecem o nosso filtro energético. Nós temos um centro de força chamado esplênico. O esplênico situa-se no corpo, na região do baço, mas ele está no perispírito. Ele é o regulador de energias. Ele regula a entrada e saída de energia do nosso corpo. O centro de força, o chakra, ele se ajusta à nossa vibração. Se eu estou equilibrado, ele se ajusta para absorver energias boas e eliminar energias ruins. O baço elimina as células vermelhas mortas, né? E deixa passar as boas. As células vermelhas defeituosas, o baço retira, né? Para ser eliminada, elas são destruídas e eliminadas. Esse centro de força faz mais ou menos isso com as energias, né? Ele equilibra ou desequilibra. Ora, conforme meu filtro está ajustado, as energias encarnados, desencarnados, acessam a mim. Se eu estou equilibrado, os desencarnados equilibrados. Se eu estou desequilibrado, os desencarnados desequilibrados. As energias desequilibradas. Os encarnados desequilibrados. Isso é muito importante, que a gente perceba a necessidade de manter nosso pensamento com qualidade, elevar o nosso nível de vibração. Então, o ciclo energético é causa e efeito. Com ele pode-se integrar nosso íntimo ao céu ou ao inferno. Nós escolhemos. Nós não podemos deixar um pensamento repetitivo tomar conta de nós, né? De jeito nenhum. Porque senão ele gera um desequilíbrio aqui, eu posso ir por uma crise de ansiedade, para síndrome de pânico, né? Eu posso ir realmente para um processo de desequilíbrio muito grande. Eu tenho que estar sempre usando a minha mente para o bem. Quando nós estamos mais desequilibrados, você deve exercitar a criatividade. Ninguém pode ficar sem ter uma ação criativa. No campo das artes, da literatura, a pessoa tem que ter alguma coisa para se equilibrar. Porque o centro de força genésico é o centro de força da criatividade e que nos liga com as energias materiais. Seu equilíbrio, eu absorvo energias materiais boas, né? E ajuda a equilibrar o meu pensamento. Então, sempre a gente tem que ter uma coisa de criatividade. Não posso chegar e ir em casa e ficar me jogar no sofá, né? Ficar lá, inerte. Isso não leva a nada. Isso só leva a que o pensamento desequilibre, né? Então, vai lá, vai ler poesia, vai escrever, tenta escrever, né? Gosta de fotografia, com celular, não sei, gosta de fotografia, gosta de arte, vai pesquisar, vai estudar um pouquinho, acha uma coisa para estudar, né? E sempre é bom a gente exercitar a criatividade. A criatividade é fundamental. Então, com as nossas experiências, vivência, conhecimento, provações, expiações, nós equilibramos ou desequilibramos o nosso pensamento. Se eu ajo sem disciplina, eu tenho estagnação, problemas. Se eu ajo com disciplina para equilibrar meu pensamento, eu me transformo. E eu tenho que lembrar que eu faço sintonia. A sintonia é a ação resultado de sintonizar-se. É a reciprocidade, a harmonia entre seres e coisas, entre coisas, né? Afinidade gera troca de energia entre seres. A sintonia gera ligação compulsória entre seres. A obsessão é um processo de sintonia, né? Os dois se sintonizam de tal forma que ficam ligados um no outro. Sintonia, então, é ruim, Parche? Não. É ruim se você se liga com o ruim. Se eu sintonizar com o meu anjo da guarda, que bom, né? Estamos de braço aqui os dois, né? Vamos junto. Tá? Quando eu mantiver a sintonia com ele está de braço comigo. Isso é ótimo, né? Então,
Cada pessoa tem sua característica vibratória específica, de acordo com o nosso estado de equilíbrio, de acordo com a nossa qualidade do nosso pensamento. Tá? Quando eu quero, ou mesmo involuntariamente, eu sintonizo com alguém pelo pensamento, eu estabeleço um vínculo de transferência energética com essa pessoa, tá? E transfiro energias para essa pessoa. Se eu estou transmitindo energia boa, ótimo, né? Porque se essa pessoa estiver desequilibrada, na pior das hipóteses, ela não vai receber a minha energia, né? Na pior das hipóteses. Mas se ela tiver um pouquinho de equilíbrio, ela é ajudada com a energia boa. Agora, se eu estou desequilibrado e ela também, nós estabelecemos sintonia. E aí é horrível, né? Eu jamais devo xingar uma pessoa, jamais devo falar uma coisa ruim de uma pessoa, porque sempre que se fala, você mentaliza. Esse cara é um bandido. Que tipo de energia você mandou para ele? E ela vai voltar. Porque é um caminho de ida e volta. É um caminho de ida e volta. A gente tem que tomar cuidado. Falei sem querer. Mentira. Ninguém fala sem querer. É preciso o comando do cérebro para falar. Mas eu falei, não falou sem querer, não. Falou por querer e às vezes a gente escolhe a palavra pior para magoar mais, né? Isso não é assim, eu sou uma máquina e respondo aleatoriamente. Não. Se é esse meu defeito, vamos começar a se equilibrar. Vamos fazer a famosa contagem. Se até 10 não chegar, conta até 1000, né? Antes de falar. É mais vale um silêncio, às vezes até para a pessoa perceber o quanto ela errou, né? Do que fazer uma agressão, que nos liga com a pessoa, né? E volta energia. Então, a lei de sintonia é semelhante atrai semelhante. Que eu atraia semelhantes bons. Então, nós temos que ver, com quem que eu estou trocando energias? Com quem eu estou me ligando? Por que eu estou me ligando? Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. Vamos falar um pouquinho do passe, então, que é o segundo tema da terapêutica e o passe. Porque o passe é uma terapia dentro da terapêutica. Por isso que eu acho que o nome da palestra estava errado, né? Devia ser a terapia do passe, né? Aí eu abordaria só o passe em si. Mas o passe, ele nada mais é do que uma transmissão de energia. Nada mais é do que uma transmissão de energia. O passista, ele está, pela ação da vontade, transmitindo energias para o paciente com 2 S, que está tomando o passe. É uma transmissão de energia. A energia do passista vai à pessoa que recebe o passe e é absorvido, metabolizado por essa pessoa. E o passista absorve instantaneamente energias do ambiente que ele está. Claro, senão ele desmaiava, né? Estou doando energia, não absorvo nada e eu caio duro aqui. Caio duro. Não. Eu estou absorvendo energias. E na câmara de passe, os amigos espirituais saturam o ambiente de energias boas, né? Só de entrar lá, você já está absorvendo energias boas. E mais o que o passista aplica. Tem espírito envolvido no passe? No processo do passe, não. Não é mediúnico, é anímico. De alma para alma. Tem espíritos colaborando com a energia do ambiente? Claro que sim. Nas casas bem assistidas, bem orientadas, claro que tem os espíritos. Estão lá ajudando, saturando o ambiente, né, de energias. Mas o passe é uma transmissão pessoal de energia. É assim que ocorre, né? Então, tanto no passe quanto na irradiação, que eu já vou falar dela, ocorre o seguinte fenômeno. O passista, ou quem está irradiando, faz uma concentração, uma focagem em quem vai receber as energias, ou o passe ou a irradiação. Essa concentração, essa focagem é altamente necessária. Altamente necessária. Quando está presencial, mais fácil, né? Na irradiação, você tem que ter outros elementos. Onde a pessoa está, como a pessoa é, né? Para a tua energia focalizar ela. A energia focaliza muito rápido, os amigos espirituais ajudam também, mas você tem que ter essa focagem. E aí,
pela ação da vontade e do pensamento, eu faço uma transferência energética para essa pessoa que está recebendo o passe ou está recebendo a irradiação. Essa pessoa vai receber essa energia e ela pode fazer duas coisas. Absorver as energias. A pessoa entra na câmara do passe e ela quer que essas energias cheguem a ela. A vontade dela é receptiva, né? Então ela recebe. Mas o cara vai lá sem acreditar. Recebe alguma coisa? Nada. Porque o centro de força dele se regulou para receber outro tipo de energia e elimina as boas, né? Não vai receber nada. Não vai receber nada. Quando a gente faz irradiação para alguém, essa pessoa tem que saber que você está fazendo irradiação para ela naquele horário. Por quê? Se ela não está em condição de receber naquele momento, não recebe. A pessoa está lá no bar, tomando pinga. Vai receber alguma coisa de energia que você mandar para ela? Não. Não. Ela tem que saber. Então a gente diz, ó, tem alguém doente? Ó, tal hora nós, daqui da nossa família, vamos mentalizar você lá, né? Nesse horário, esteja lá quietinho e tal. E daí melhora o efeito muito. No passe estão ali todos juntos, basta a boa vontade de ir. Tomar o passe e querer receber. Né? Isso já nos predispõe. O fato de nós virmos aqui, esse ambiente também está saturado de boas energias, né? Já nos ajuda muito mesmo. E aí o médium não, o passista, ele está fazendo uma absorção acelerada de fluidos e de energias. Antigamente, nas casas espíritas, lá no tempo que eu comecei no espiritismo, os médiuns davam passe um no outro, os passistas, né? Tremenda bobagem. Tem alguém que recebeu o passe melhor do que o passista? Ele só ficou absorvendo energia boa do ambiente, né? Quando ele está em casa e vai irradiar, só o ato de amor que ele está fazendo, de se doar, traz bons amigos, né? Traz energias boas para ele. Ele está sendo altamente beneficiado. Não precisa dar passe em passista. O passista já recebeu muito. Só é a recompensa, entre aspas, dele, de se decidir a trabalhar pelo próximo, né? Porque para ser passista, não precisa ser médium, mas tem que ter preparo, tem que ter equilíbrio e tem que ter saúde. Ninguém dá o que não tem. Uma pessoa desequilibrada vai conseguir transmitir um bom passe? Não. Mas então, se eu tomar um passe com um cara desequilibrado, eu posso piorar? Não, porque o plano espiritual tem mecanismo de isolamento, né? E você também, você está num patamar superior, você não recebe aquela energia, você vai absorver a energia do ambiente. Mas por que tem um dirigente da Câmara de Passe? Para perceber tudo isso. O passista tem o dever de dizer, tem dia que ele diz, hoje eu não vou trabalhar. Né? Hoje eu não vou trabalhar, eu me desequilibrei, eu tive um atrito, eu não estou em boas condições vibratórias, não vou trabalhar. E a gente entende, tem que ser assim, eu já fiz isso. Chegar no dia, eu estou escalado, mas eu não vou poder trabalhar. Hoje eu me desequilibrei, como é que eu vou doar boa energia? Se eu estou precisando de boa energia agora, né? Não tenho para doar. Eu não posso doar o que eu não tenho. Tá? Essa absorção, então, que o médium faz, o passista faz, não, o médium passista faz, ajuda ele a transmitir. O segundo item da terapia espírita é a água fluidificada. A água fluidificada foi adotada aí também, né? Grande parte das religiões adota hoje, que eles chamam a água ungida, só muda o nome, né? Mas é a mesma coisa. A água é um receptor universal. A água é solvente universal, ela dissolve qualquer coisa. E ela tem uma capacidade, embora a carga elétrica dela seja zero, senão ela dava choque, mas ela é polar, né? Pela distribuição do hidrogênio e do oxigênio. Então ela retém muita energia. Retém muita energia. Isso tem testes que dá para fazer de você energizar a água e medir essas energias. Então, seja na casa espírita, seja na nossa casa, se eu faço o evangelho em casa, faço a minha oração, e nós fomos ali na frente da mesa, em casa nós fazemos domingo às 10h30 da noite, é o nosso dia de estudar uma página do evangelho, né? Ler uma página de preparo, meditar um pouquinho, conversar sobre aquela lição que sempre que a gente abre, o acaso sai cada lição para a gente, né?
Nós temos livro de preparo, uma meia dúzia que a gente selecionou. Cada semana escolhe um, abre uma página ao acaso. E a gente deixa a água ali na frente. Depois nós fazemos imposição de mãos, todos que estiverem no Evangelho. E a gente pede ao plano que a gente possa transmitir, a gente deseja transmitir para essa água energias, vibrações, tudo que energia boa que a gente tenha. E pede que os amigos espirituais que vêm ali, porque se você tem disciplina e faz no mesmo horário, eles vêm te ajudar. Vêm ali. Que eles usem essa energia contra da natureza para deixar lá no copinho individual, na jarra, no recipiente, aquelas vibrações que você precisa, né, para a tua melhoria, para o teu equilíbrio, seja mesmo físico, né? Não é proibido pedir pelo físico, então tem que pedir também, né? E os amigos espirituais nos ajudam energizando esta água, tá? E depois a gente pode tomar, tendo recipiente para guardar um pouquinho. Como a água ela guarda, ela perde energia também, né? Eu posso energizar 500 litros d'água aqui e usar o ano inteiro? Não, né? Nunca vi um estudo de quanto dura a energia dentro da água, mas não deve ser mais do que 2, 3 dias, acredito eu. Nunca vi nenhum trabalho que dissesse isso, né? Mas é muito curta a validade dessa água. Mas pelo menos na hora, para a gente levar para uma pessoa que está precisando, desde que ela aceite. Ah, você, o que é isso? Água? Eu não acredito nisso. Quer dizer, nem dê. É a mesma coisa que nada, né? Mesma coisa que nada. A pessoa vai tirar aquela energia, mas façam. Isso aqui mas tenho disciplina para os amigos espirituais saber. Não é assim, vou fazer quando der. Claro, faça quando der. Às vezes você está com uma pessoa muito nervosa, uma criança que está ali irritada, nervosa, reúne ali a família, faz a prece por ela, manda boas vibrações, uma irradiação para ela ali, porque às vezes ela não quer nem parar, né? Põe ali na aguinha, dá no suquinho, né? Isso ajuda a acalmar, né? Que são energias psíquicas que a gente está doando também, ajuda a equilibrar. Tá certo? E por último, para nós encerrarmos, a irradiação. Eu posso ajudar outras pessoas. Dentro das casas espíritas são feitas irradiações. Vou falar uma coisa polêmica. Tem casas espíritas que tem uma caixinha, a pessoa escreve o nome e joga lá dentro da caixinha, né, para irradiar. Não acredito. Eu não acredito que funcione. Por quê? Não está se fazendo focagem nenhuma. Não está se direcionando para aquela pessoa. Nós precisamos de informações daquela pessoa, né, para transmitir onde ela está, que lugar ela está preparada. Então, não é fácil fazer um trabalho de irradiação para muitas pessoas. As casas espíritas fazem, mas daí precisa detalhes de onde a pessoa está. Mas nós podemos fazer, né, para encarnados e para desencarnados. Às vezes eu quero ajudar um desencarnado, irradia para ele. Irradie, né? Pare lá, ore, peça, envie energias boas que se tenha para ele. Ah, mas eu não sei onde está o desencarnado. Está no plano espiritual. Os amigos espirituais te ajudam a focar essa energia. E ele vai receber, sim, vai ajudar. Né? É um refrigério. Então, a radiação nada mais é do que um passe à distância. Eu representei esse murinho aí, para significar distância, né? Eu tenho que mentalizar, focalizar a pessoa, que eu estou representando um doente no hospital, né? E aí, eu vou absorver as energias, e se eu estou disposto a fazer bem, no mínimo, meu anjo da guarda vai estar me ajudando, né? Com boas energias, com boas vibrações, e às vezes muito mais. Lembra que os espíritos se deslocam à velocidade do pensamento, ou seja, instantaneamente, né? E pode vir outros nos ajudar, principalmente se a pessoa tiver mérito, né? Aquele que vai receber. E aí eu vou transmitir ao perispírito dela as energias, as vibrações que vão ajudá-la. Por isso que é importante que a pessoa saiba, porque daí ela fica ativa, né, na absorção dessas energias. Claro, a pessoa está inconsciente e tudo, faz do mesmo jeito, né? Isso nós podemos ajudar muito. E faça para desencarnar também. Tem gente que tem medo, mas eu não vou chamar espírito para minha casa. Bom, se tiver medo de espírito, saiba que ele não está na tua casa para começar, né? Existe espírito na casa da gente? Impossível. A minha casa é material. Eles estão no plano espiritual, eles precisam só se ligar comigo. E aí não importa o lugar que eles estejam, porque o pensamento percorre qualquer distância instantaneamente, né? Não precisa estar. Tem um espírito. Agora está cheio de espíritos sentadinho aqui, não tem nenhum sentadinho aqui. Tem espíritos assistindo essa palestra, com certeza.
Com certeza, usando as nossas vibrações, nossos pensamentos, né, que estão chegando até eles, e eles estão assistindo, especialmente os que precisam do nosso nível vibratório, né? Precisam muito, estão ouvindo sim, mas não estão aqui compartilhando com a gente o mesmo espaço físico, porque eles não estão no espaço físico, eles estão no plano espiritual, na verdade. Então nós podemos ajudar muito isso aí. E lembrando, né, para nós encerrarmos, aquela frase do Chico Xavier, aí o botão de resetar que nós temos no computador, né, que reinicia tudo. O Windows antigamente era um desespero, né? Você tinha que resetar toda hora, aparecia aquela telona azul, né? Mas hoje não, hoje já evoluiu muito. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O fim não está predeterminado. Como disse o Renato Teixeira, o Mir Sartre, né? Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Que estrada? A estrada que ficou para trás eu posso mudar? Não. Mas eu posso construir uma nova estrada para mim, né? Muito melhor do que a que eu vinha. Basta eu querer, basta eu ter força de vontade, basta eu mudar, né? Errei, vou ter que reconhecer que errei. Vou fazer tudo para não errar mais e para corrigir os erros que eu cometi. Como é que eu pago o mal feito? Fazendo-o bem. É assim que eu resgato, né? Então, nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo provisoriamente, né? Então vamos libertar esse nosso espírito, essa fagulha divina que tem dentro de nós. Vamos esculpir essa pedra, vamos ser como a lagarta, né? Que passa por todas as fases lá. Muitas vezes ela nasce dentro da terra, né? De um vermezinho, se transforma numa lagarta, até se transformar numa borboleta ou numa mariposa muito, muito linda, né? Então, como disse Buda, somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com o nosso pensamento. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Por isso que nós vamos mudar o nosso pensamento. Nós ajudamos a nós mesmos e nós ajudamos a mudar esse mundo, né? Nós podemos, como disse o Velho Testamento, repetido pelo Cristo, vós sois deuses. O que um Deus pode? Deus com D minúsculo. O que um Deus pode? Tudo. Basta querer, como disse o Cristo. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias à montanha, move-te, e ela se moveria. Né? Nós temos força para mover as montanhas interiores e ajudar muitos outros. Vamos em paz, que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.